O sangue de Jesus tem poder? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz milagre acontecer. Virou meme, né? A gente ri e se diverte, mas a gente já ouviu isso em milhares de igrejas pentecostais e neopentecostais. E eu que venho fazendo uma série de vídeos essa semana, fizemos a hipóstase de Lúcifer, 1, 2, 3, conclusão, e eu gostaria que você desse uma olhada antes que a gente bloqueasse, porque quando terminarmos as 7 faces de Lúcifer, nós estaremos fechando esse ciclo e iremos bloquear e deixar somente para iniciar. E vamos fazer uma reflexão sobre isso. Vamos juntos. O sangue de Jesus tem poder? E vamos porque a semana é santa. A sexta-feira é santa. Mas eu não sou santo. Eu me atrevo a questionar. O sangue de Jesus tem poder? Pois bem, eu estava olhando aqui para dar algumas noções do que assistir, do que ler nessa sexta-feira santa. Vamos dar uma olhada. Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli. Eu fui assistir no cinema. Foi mais de 3 horas de filme. Se você não foi, se você não assistiu, vá nele. Aquele filme que fez meio mundo de mulher desmaiar na sala de cinema. A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, baseado naquela mentira que ficou conhecida e afamada no cenário, na historinha, na mentirinha que a igreja, e eu falo católica, porque vocês pensam que foram os evangélicos que preparou o Novo Testamento, né? Vocês acham que foi de repente foi Martinho Lutero, Knox, Calvino? Não. De fato, Martinho Lutero, quando em 1500 teve acesso à Bíblia, já havia lá na Bíblia os 4 evangelhos sinópticos. Porque antes dele, é claro, eu agora como monge agostiniano, a igreja já havia feito o concílio de Nicéia e já estava consagrado que Jesus era o Filho de Deus e que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sendo que agora Deus Filho era mais famoso do que Deus Pai. E aí fizeram toda aquela história do drama da Paixão de Cristo, da tortura. E aí Mel Gibson, que tem um problema sério com o Papa, e vamos ver se a gente pode dizer isso nesse vídeo. A gente vai ver se dá para dizer, senão a gente deixa somente para os iniciados. A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Vale a pena ver pelo cenário, pelo espetáculo de horror que a igreja inventou e que os evangélicos compram. É um filmão. Eu vi Jesus de Nazaré e vi Paixão de Cristo, sendo o primeiro, como eu falei, de Franco Zeffirelli, o segundo de Mel Gibson. E assisti 3 vezes ao Drama da Paixão em Nova Jerusalém. Gostaria que vocês soubessem que a Nova Jerusalém é bem pertinho aqui de Caruaru, eu moro em Caruaru, e fui 3 vezes. Recomendo, é um espetáculo a céu aberto, vale a pena.
E há alguns livros que eu gostaria de mostrar-lhes. A vida de Jesus ficou por evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia e vendi durante anos. A vida de Jesus de Ellen G. White. Vale a pena. E a maior obra que desde 14 anos até agora que eu leio, é O Desejado de Todas as Nações, quase 1000 páginas, Ellen G. White. Vale apenas uma leitada. Maravilhoso. Jesus, esse desconhecido de Khalil Gibran. Lindo. São testemunhos, né? Que ele criou e coloca na boca, no bom sentido, né? Da Samaritana, de Pedro, do Centurião. Vale a pena. Khalil Gibran é fantástico. É o autor de O Profeta. É o autor de Asas Partidas. A Tempestade. É magnífico, Gibran. Quem não leu está perdendo. Então, esses livros vão falar a respeito de Jesus. E tem outros que também vocês podem aqui querendo sugerir. Então, isso aqui é Pacto de Riqueza com Beelzebub. Eu vou mostrar para vocês mais aqui, ó. Tudo isso te dará esse prostrado e adorado. Ele estava escrevendo o livro. A gente deu uma parada. E agora a gente precisa ver essa história do sangue. Há um livro que é muito interessante que eu esqueci de dizer, Operação Cavalo de Troia, volume 1, em que se inventa uma viagem do tempo e aí os tripulantes conhecem Jesus cara a cara. J.J. Benítez é o autor. Então, dê uma olhada, assista tudo, veja tudo, e depois constrangido, porque, como dizia Paulo, é o amor de Cristo que nos constrange. Então, voltei aqui, convertido, dado, consagrado para ter esse debate. Você está com Nicodemos bruxo. Contato para tarô, baralho cigano, numerologia, astrologia, é o mapa astral dos orixás, é com a gente mesmo. Então eu vou olhar no tarô, no baralho cigano, vamos ver o seu Odu, para que realmente você nasceu. E aí também a cor dos pactos e alianças. E se precisar, dentro do jogo, de alguns trabalhos que aqui não sejam feitos, a grande maioria são feitos aqui, eu lhe mando para uma radiestesista retada, Prema Sayananda, grande iniciada. Então, depois que você assistir todos esses vídeos, eu vou dar uma pausa. Aí você vem, a partir daqui você começa a ver o nosso vídeo. Nós precisamos ver, se quisermos realmente entender e se aceitarmos que Jesus é o Filho de Deus, e esse Deus que a gente está falando é o do Velho Testamento, da Torá, porque os judeus dizem que não. Mas como aqui os cristãos aceitam que o Pai de Jesus é aquele mesmo que fez o homem do barro, então a gente vai ver como é que o Pai de Jesus lidava com o sangue. Então, primeiro a gente vai ver o fracasso da família
logo nos primeiros versos. Porque as pessoas dizem, eu e minha família seguiremos ao Senhor. E nas capas dos livros de Jeová, a gente vê uma família super feliz. Agora estou botando negros nas fotos. E aí também uma família super feliz, brincando com um leão, com uma raposa, etc. e tal. Mas o conceito de família feliz, ele não é bíblico. Porque a primeira família foi Adão e Eva, que tiveram 2 filhos, um Abel e outro Caim. E houve derramar do sangue de Caim a Abel. E aí Jeová, que naquele tempo andava pelas matas, viu Caim com semblante baixo e perguntou, cadê o teu irmão? Ele disse, sou eu lá, guardião do meu irmão, nos dias de hoje, e sou eu mulher do meu irmão? Eu me disse, Caim, o sangue do teu irmão clama debaixo da terra. Como assim? O sangue clama? O camarada enterrado? O sangue clama? Pois é. Isso aí já veio de outro derrameiro de sangue, porque aconteceu que, chegando à idade certa, deram eles, os filhos de Adão e Eva, a sua primeira oferenda. Eva e Adão haviam sido expulsos do jardim. Abel parece que entendeu e submeteu-se a isso. Caim, cujo nome quer dizer ferro, não me entendeu direito, não. Mas tinha medo. Tinha medo. De vez em quando, certamente, Caim e Abel iam lá para ver o paraíso de onde eles tinham sido expulsos. Porque lá fora do paraíso, os leões e as raposas comiam gente. E no jardim não. Parece que no jardim o leão, leoa e todos os animais comiam grama. Não me perguntem como, não sei. E aí quando eles voltavam para olhar, é dito que Jeová colocou nos umbrais do jardim um anjo querubim com espada flamejante. No rodapé da Bíblia de Jerusalém, a gente vai saber que os querubins eram anjos que tinham uma cara de boi, a cara de leão. Porque a gente sempre vê aqueles anjinhos fofinhos, né? Aqueles anjinhos. E não, os cabos eram feios e poderosos e com as lâminas afiadas, espada. E Adão, Eva, Caim e Abel estavam lá, fora do jardim, desprovido de qualquer arma, vivendo como não se sabe. E não podiam atravessar, simplesmente olhavam de longe e viam os anjos lá, guardando a entrada do paraíso. Pois bem, quando chegou a idade de dar a primeira oferenda, Abel pegou a sua melhor ovelha. Não se sabia ainda que Jeová gostava de sangue. Ninguém sabia os gostos de Jeová. Abel, então, pegou da sua melhor ovelha, que ele era pastor, e deu a Jeová, ofereceu no altar. O holocausto. O holocausto, o pessoal simplesmente pensa que é tirar a vida do animal, derramar o sangue. Mas não.
Holocausto quer dizer queimar. Então, o animal era morto e uma parte do animal era queimado. Por isso que é aquele filme que fala dos milhares de judeus que foram levados aos fornos crematórios de Auschwitz e Treblinka, dos campos de concentração nazista. Esse filme é chamado Holocausto, porque dali não se saía com vida a não ser pelas chaminés dos fornos. Eles eram queimados. E aí é dito que quando Abel cortou o bicho que queimou metade, Jeová sentiu o cheiro da gordura e do sangue e teve um orgasmo, um prazer enorme. Diz que Jeová se sentiu satisfeito pela oferenda, pelo cheiro da gordura e do sangue. Enquanto Caim era agricultor, deu das melhores frutas. Não foi aceito, fruta não tem cheiro. Não se queima fruta. E Jeová não sentiu nada, não teve prazer. Jeová tem feitiços. A gente pode estudar de Gênesis a Malaquias e a gente vai descobrir alguns fetiches de Jeová. Eu vou citar só o fetiche pelo sangue. Mas se você perguntar, que pena que no grupo Guerreiros da Luz a gente não tenha iniciado, a não ser uma que pergunta alguma coisa. E a sacerdotisa que assistiu muitos vídeos meus durante 7 anos, ela não me deve mais nada, nem tem tempo. Mas eu gostaria muito que assistissem e perguntassem alguma coisa. Pois bem, Caim ficou enciumado e matou o irmão. E escondeu o corpo, mas o sangue clamava. E aí Caim se viu descoberto. E Deus colocou uma marca em Caim, porque disse que não iria matá-lo. Como assim? Um assassino. Segredo de Deus. Eu não vou matar você, não. Eu vou lhe colocar uma marca na sua testa. Para quem lhe ver, não lhe atacar. Como assim? Só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Quem diabos iria atacar Caim quando ele estivesse fugindo? A Bíblia não fala de mais ninguém. A gente não sabe quem é que iria ver Caim e fazer alguma coisa contra ele. Pois bem, mas nós vamos ver o fetiche. E é claro que eu vou usar de novo a Bíblia, gente. Lamento. Diz assim: Deus havia feito o mundo e depois houve o dilúvio. E diz que Deus abençoou Noé e seus filhos, capítulo 9 da Gênesis, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sereis causa de medo e de espanto para todos os animais da terra, todas as aves do céu, os bichos que se movem pelo chão e todos os peixes do mar. E eu os entrego tudo em vossa mão.
Tudo que vive e que se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com vida, isso é, com sangue. Da mesma forma pedirei contas do vosso sangue, que é a vossa vida, qualquer animal. E da vida do homem pedirei contas a seu irmão. Quem derramar sangue humano por mãos humanas, terá o seu sangue derramado. Porque Deus fez o homem sua imagem e semelhança. É importante que você veja isso aqui. Deus disse que pediria contas da sua vida a qualquer animal que comesse seu sangue. E Deus disse que se você comer o sangue animal, pedirá conta a você. Essa é a proibição que parece que os testemunhos de Jeová entenderam muito bem. Esse é o fetiche da divindade. Então vamos dar uma olhada e nós vamos para Levítico. Estamos no capítulo 17 do Levítico. E no verso 10 diz assim: se o israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vós comer qualquer espécie de sangue, voltarei a face contra tal pessoa e a eliminarei do meio do povo. Você, irmão em Cristo, que gosta de uma galinha cabidela, veja isso. Porque a vida de um ser vivo está no sangue, e eu vos mandei pôr sangue sobre o altar para expiar por vossas vidas, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. Não sei se vocês estão entendendo isso aqui, mas se vocês entenderem isso aqui, vocês não vão falar mal dos quimbandeiros, vocês não vão falar mal dos candomblecistas, vocês não vão falar mal dos umbandistas, vocês vão passar um flash, porque está dito que o sangue será posto no altar pela vossa vida. Então isso se faz em candomblé sim. Eu estava com um problema super sério e precisei fazer o ebó-ebori. E aí primeiro foi feito todo o sacudimento que você reza ora para os deuses da morte. Egum, Egungum, Babegum. E aí depois o Pai Santo passa toda a comida, que é chamado sacudimento. As almas se alimentam. E depois ele dá uma surra de saçanha. E por fim mata os bichos. Ou seja, é uma vida pela vida. A vida é colocada no altar dos deuses, de Exus, de Orixás. E todo o mal que estava em cima de você é uma vida por outra vida. Mas isso não foram os africanos que inventaram. Isso está na Bíblia. Isso nasce em Gênesis. Primeiro em Gênesis é proibido o sangue, mas se vê que Deus, Jeová, se resfatela. É um orgasmo. Quando sente o cheiro do sangue. E agora ele vai dizer que esse sangue vai ser colocado do cordeiro, da pomba, da rola, pela expiação pela vida sua. Por isso é que eu disse aos israelitas: ninguém de vós poderá comer sangue, nem mesmo estrangeiro que habita no meio de vós. Se um israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vós caçar um animal
ou uma ave que é permitido comer deverá derramar sangue e cobri-lo com terra. Pois a vida de todo ser vivo está no sangue. Então, os testemunhos de Jeová receberam aqui do governo brasileiro a proteção para defender o que eles querem. Eles não fazem transfusão de sangue. A filha, o filho e etc. Se tiver com problema de sangue, já era. Porque eles não fazem transfusão de sangue e eles têm sim um fundamento bíblico. É isso mesmo que Jeová diz. Pois a vida de todo ser vivo está no sangue, por isso eu disse aos israelitas: não comais o sangue de nenhum ser vivo, pois a vida de qualquer ser vivo é o sangue, quem o comer será eliminado. Eu estou no Velho Testamento ainda, na Torá. Em Deuteronômio 12, versículo 22. No entanto, comereis esta carne como se come a gazela e o veado. O puro e impuro poderão comê-lo juntos. Cuidado para não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, e não deveis comer a vida com carne. Não comas o sangue, derrama na terra como água. Não comas para seres feliz com teus filhos, fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Bora. Se você pensou comigo até aqui, se atreveu a pensar fora da caixa, você vai descobrir uma verdade inquietante. O sangue do animal tem poder. Poder para, em sacrifícios, tirar o mal de cima de você. Todo sacrifício. E os candomblecistas que fazem todos os rituais, e quando fazem os rituais para curar as pessoas, então estão fazendo corretamente. E não devemos apoquentá-los, os candomblecistas, porque a verdade é que a gente usa sapato de couro. Ninguém tira o couro de uma vaca viva. A verdade é que a gente gosta de uma carne de galinha, de uma carnezinha assada, de um galeto. Que a gente gosta de uma maminha. Que a gente gosta de um peito de frango. A verdade é que a gente gosta de casaco de pele. E a gente gosta de cinturão de couro autêntico. E isso aí não acontece se o bicho estiver vivo. Então, uma vez no Congresso houve isso. Queriam debater no Congresso e proibir os rituais do candomblecista. E aí Joaquim Barbosa fez essa defesa maravilhosa, que vocês podem encontrar aí no YouTube. O que acontecia era que, segundo JJ Benítez, na Operação Cavalo de Troia, volume 1, o sangue que era derramado no Santíssimo, primeiro no Santíssimo, depois somente no Santo dos Santos, é importante que vocês entendam que o santuário, colocado no meio do povo, onde Deus habitava, era separado, havia dois compartimentos. Um compartimento frontal, que era chamado Santo, e outro por trás, que era chamado Santo dos Santos ou Santíssimo. Todos os dias se derramava sangue de frente do Santíssimo.
aliás, de frente do santo, o primeiro compartimento. JJ Benítez disse que era tanto sangue que era derramado. De bois, de pássaros, de ovelhas, de bodes, que haviam tubos que levavam para os campos e era usado como adubo na plantação daquele povo, de tanto sangue que corria ali. Eles matavam o bode, matavam o boi, matavam e pegavam um pouquinho daquele sangue e aspergia no sangue. Esse compartimento santo recebia durante o ano todo. No Santíssimo havia um compartimento que era a Arca da Aliança, a lei moral, São Decálogo, que Javé deu a Moisés. Primeiro escreveu com o próprio dedo, e Moisés, estúpido, quando viu a adoração que o povo estava fazendo com o bode de ouro que Arão, irmão de Moisés, fez, ele quebrou as tábuas onde a divindade havia escrito. E ele desceu lá e mandou matar todo mundo, menos o irmão que fez o bezerro de ouro. E ele subiu lá e Deus disse: agora você vai escrever para deixar de ser estúpido com a sua própria mão. Ele fez com a própria mão o decálogo. Então colocou o decálogo, a Arca da Aliança ao lado, decálogo, lei cerimonial, que era justamente a lei das cerimônias, é lógico, e a lei civil. Na aliança havia um compartimento, havia os dois anjos, um olhando para o outro. E no meio da aliança, se vocês disserem o que havia no meio da Arca da Aliança entre os dois anjos, vocês ganham uma caixa de chocolate. Havia Shekinah, a presença feminina de Jeová no Santíssimo, ou no Santo dos Santos. Ali, segundo o que você vai ler na Bíblia, o sumo sacerdote, que todo dia o sacerdote oficializava, mas o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo, segundo compartimento, uma vez somente por ano. Então ele precisava uma corda na cintura, e essa corda era uma corda muito grande, e ele colocava sininhos em derredor daquela roupa cerimonial, o éfode, aquele que tinha o éfode, que era o peitoral, né? E o turim, e o minho turim, que ninguém sabe o que é, mas era o oráculo, eles jogavam para saber a vontade de Deus. Os crentes não sabem disso, né? Que jogavam o oráculo. Igual a toda nação, né? Porque os gregos tinham também suas pitonisas, né? O oráculo de Delfos. Então, os crentes metem o pau, mas diz lá no Velho Testamento que eles tinham o peitoral, o urim e o tumim para jogar e saber a vontade de Deus. E lá ali entrava o sumo sacerdote com aqueles sininhos, aquela corda na cintura, e entrava no Shekinah, entrava no Santíssimo dos Santos uma vez por ano. E eles ficavam conversando com a Shekinah e se mexendo, e os sininhos tocando. Mas poderia acontecer que Shekinah não gostasse. E o camarada morreria ali carbonizado. E aí os sininhos paravam de tocar e o pessoal puxava ali pelas cordas. O sumo sacerdote, que havia praticado algum delito, entrou na presença de Shekinah. Desse jeito. Frei Leonardo Boff iria falar sobre Shekinah, chamado de Elisahim, o Deus com seios de mulher, o Deus andrógeno. E o indivíduo morria
e se puxava e o negócio estava ruim. Mas geralmente o sumo sacerdote voltava vivo e ali se pegava um bode, e ele contava no ouvido do bode todos os pecados do povo. Passava o dia ali, porque Marlene fez isso, porque João fez aquilo, Jeremias fez isso, Matias fez aquilo. Passava o dia todinho para contar o pecado do povo, igual aquelas velhas fofoqueiras que fica na porta, mas contava tudinho. Fim da tarde ele soltava aquele bode com os pecados de Maria, de João, de Matias, de José. Ele não matava o bode. Era a primeira vez que um bode não morria, mas o sangue era a regra. Então o povo se sentia bem e voltava à sua vida. Para de novo, ano que vem, ser repetido o mesmo ritual. Então, o sangue do animal tirava o pecado do povo durante todo o ano. Mas Azazel, ele tinha um segredo. Ele iria morrer de fome e de sede no deserto, que é o bode. E depois nós iremos ver uma figura que se encaixa com esse bode, que é Satanás. E diz: Satanás será solto ou será preso por 1000 anos. Nós temos visto isso aí. A gente vê que ele é solto e ele é preso. Será preso por 1000 anos. Ou será solto por 1000 anos. Mas você vê que ele estava preso. Ele era o bode Azazel. Um dos nomes de Satã também é entre os ocultistas chamado de Azazel. Então, o sangue do animal já era bastante. E o sangue do humano mais ainda. Mas o sangue do humano não era colocado sobre o altar. Eu gostaria que vocês pensassem muito bem nisso. O sangue do humano não tira o pecado do bode, é da galinha, é do boi. Não se tira pecado. No candomblé, na umbanda, na quimbanda, é o animal. O sangue do homem não tira pecado. O Bhagavad Gita diz que todo o sangue que é derramado, o demiurgo bebe. Então todos os orixás que recebem sangue, quem bebe no final é o grande demiurgo. Jeová, Javé, El Shaddai, Elohim. E você achando que quando se derrama sangue para Exu, que quando se derrama sangue para Orixá, o primeiro que bebe é o Orixá, é o demiurgo. O demiurgo vai ter nomes como Olodumare, ele é o deus dos negros, o Batalá. Ele bebe do sangue. De todo o sangue que é oferecido a todos os orixás. Exu bebe. O demiurgo bebe. E ele se complaz naquilo lá. Do livro Escravidão, esqueci o nome do autor, fico lhe devendo, mas é uma trilogia. Diz que quando os holandeses foram para a África, eles viram que aquelas pessoas que eram capturadas na guerra, elas eram ofertadas a Ogum. Homens e mulheres eram decapitadas durante uma festa que demorava dias. O sangue derramado. O sangue era a salvação. Mas o sangue do homem, e aí eu preciso dizer para você,
só salva ele mesmo. É por isso que em pactos, aliança e acordos com Daimon de Guécia, com Lúcifer, com Satã, com Baal, com Asmodeus, com Abaddon, com Grimory, com Dantalion, com Buné, com Orobas. É o sangue do homem que conta. Porque quando o homem coloca, ele salva ele mesmo. Ele não está fazendo uma transfusão de sangue, ele não está matando ninguém, ele não está sendo oferecido em altar, porque não se pode, é bicho. Quando ele coloca lá, é para a salvação dele mesmo. E aí, vai adentrar então o personagem Jesus, que nasce de uma virgem, que na verdade foi, como se sabe hoje em dia, era simplesmente uma moça. Isso aí da tradução aí do aramaico. Né? Hoje tem um bocado de rabino que você pode encontrar aqui na internet e era uma moça. Não era virgem, mas era uma moça. E Jesus nasce, mas bem que poderia ser de uma virgem. Porque foi isso que, na tradução da Bíblia para o latim, São Jerônimo colocou. Uma virgem. E o nome dele seria depois chamado de Cristo. Era só Jesus. O Novo Testamento não havia colocado o nome de Cristo. Foi Paulo que iria falar do Cristo. Falaremos mais tarde. Mas Roma achou interessante porque havia essa tradição de mulheres virgens que dava a vida a iluminados. E eles pegaram Jesus, que era um criminoso, que há 3 séculos atrás tinha sido crucificado. A pior das sentenças. E agora eles deveriam colocar Jesus no topo, porque o cristianismo de Paulo estava tomando Roma. É muito interessante a gente saber que Paulo, o escritor das cartas, não conheceu Jesus. Somente nas areias de Damasco que ele caiu, é dito que ele ficou cego e perguntou. Ele escutou a voz que dizia: Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: a quem está falando comigo? Ele disse: a Jesus. Mas Paulo não conheceu, deixo bem claro, Jesus, e não conheceu os evangelhos que tem na Bíblia. Paulo nunca leu esses evangelhos. Não sabia de sua existência. Pedro era pescador. Não sabia escrever. Lucas era médico, mas não era médico que tem uma faculdade de 5, 6 anos. Era meio bruxo. Também não era bom. Mateus era cobrador. Muito menos Mateus. Mas aí foram surgindo os evangelhos. Em que língua? Grego. E os apóstolos eram hebraicos. Era aramaico, falava aramaico. Mas os evangelhos iriam surgir em grego. A tradução oral, e cada comunidade tinha os seus evangelhos. Paulo não os conhecia, porque foi Paulo que difundiu o evangelho, mas não aquele de Jesus, aquele que lhe foi revelado. Paulo descobriu algo interessante. Enquanto os apóstolos iriam pregar a redenção pela crucifixão de Cristo, de Jesus, que não era chamado Cristo, Paulo iria falar de uma autossalvação. Enquanto os discípulos de Jesus falavam de uma salvação que Jesus viria nas nuvens do céu, como havia prometido, Paulo dizia diferente.
ele dizia que encontrou o Cristo. E o Cristo não era Jesus. Porque a Igreja de Roma resolveu exatamente fazer isso. Há 3.000 anos atrás, antes de Jesus, um fato havia acontecido. A guerra entre os Kauravas e Pandavas. E no meio deles um avatar chamado Krishna. Krishna nasceu exatamente de uma virgem. É dito no Krishna Book, ou no chamado Bhagavata, canto 10, que Yasoda foi engravidada pelo olhar de Vishnu. E teve o filho Avatar, que em 2 volumes magníficos de quase 1.000 páginas, Srila Prabhupada Maharaj contempla. É língua inglesa, mas também você pode achar em português. Eu li os 2. E contempla com a vida de Krishna. Nasceu de uma virgem, sob o reinado de Kansa. Os magos passaram lá e Kansa quis saber: vocês estão fazendo o que por aqui? É que a gente viu uma estrela e estão me seguindo. E foram lá. E eles disseram, e Kansa disse: quando vocês voltarem, passem por aqui e me digam o que acharam do menino. Mas aí foram visitar e lá resolveram não voltar e não passar lá por Kansa. Foram por outro lado. E então, Nandana, o pai de Krishna, teve um sonho. Que o rei Kansa iria procurar matar o menino. Então, junto com sua esposa, Yasoda, né? Ele desce pelo sagrado rio Yamuna, atravessa. Chovia. E a serpente Anantashecha cobria os pais com o menino nos braços. Krishna nasce de uma virgem. Reis vão visitá-lo, levam ouro, incenso e mirra. Por que não contar a mesma coisa? Perguntaram os romanos sobre Jesus. Por que não colocar a culpa em Pilatos, em qualquer outro, em Herodes, que já havia morrido também há tantos anos e ninguém nem sabia, não havia inventado o celular, não tinha internet, ninguém especulava como especula hoje. Vamos colocar que ele fugia de Herodes. Os reis magos foram visitar Jesus e depois que os discípulos, os magos não voltam, o rei Herodes manda decapitar as crianças de 3 anos para baixo. Porque se Jesus era bebê, ninguém nunca perguntou. Por que matar as crianças de 3 anos para baixo sendo bebê? Porque a viagem demorava muito tempo para chegar até em Belém. Não era como hoje, era em cima de dorso de camelo. E sim, o Herodes esperou um bom tempo. Segundo a história, 3 anos, porque mandou, pelas contas dele, toda criança de 3 anos, que foi o tempo que ele esperou. O cara não voltou. Foi assim que aconteceu. A mesma coisa já havia acontecido com Krishna. Tudo copiado. Então, como Krishna, Jesus foge com Yasoda, né? Como Krishna, Jesus foge, aliás, com Maria e José e vão para o Egito. Krishna também foge. E depois Krishna volta. Mas aí volta para destruir Kansa. Herodes morre antes de Jesus crescer. Pode ficar. Krishna torna-se um herói, um guerreiro. Jesus um santo. Estava de bom tamanho. Mas aí havia outra figura. Apolônio de Tiana, o grego. E Apolônio de Tiana, você baixa o documento aí, Carta aos Maçons, ao maçom. Você acha ali o script, Carta ao Maçom. E você vai ver que Apolônio de Tiana fazia todos os milagres que seria atribuído a Jesus. Porque Apolônio de Tiana é fato, é história. Era maravilhoso Apolônio. Por isso que João disse que quando estava Jesus para ser crucificado,
os gregos vieram visitá-lo, porque ele lembrava muito a figura de Apolônio de Tiana. E bem, Jesus foi morto e crucificado, mas não exatamente como Mel Gibson fala, e nem como Franco Zeffirelli fala. Como sabemos disso? Sabemos disso porque foram encontrados os escritos do Mar Morto. Constantino, quando tornou o cristianismo a religião oficial e recriou os mitos e tornou Jesus um santo, e no Concílio de Nicéia disse que ele era Deus Filho, que ele era divino, e agora havia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A história estava completamente reinventada. E Jesus de Nazaré, agora como Apolônio, também teria seus discípulos. Apolônio Grande, Apolônio de Tiana, maravilhoso Apolônio. E a história de Jesus foi reconstruída até aquele sangreiro ter que parar. Como é que a gente vai resolver esse problema do sangue que os judeus fazem? Eu não quero isso aqui em Roma. João Batista iria dar a solução. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era preciso mais matar cordeiro. Não era. Agora o Cordeiro de Deus tirava o pecado do mundo. Nós dissemos antes que somente os animais tiram o pecado dos homens. O homem tira o pecado de si mesmo. Por isso que vem o pacto e ele faz a sua negociação kármica, a sua renegociação kármica. Mas agora estamos vendo um homem que vai dar seu sangue pela humanidade. Isso não tem pé nem cabeça. Nunca na história da humanidade isso existiu. Nunca aconteceu. Mas como eu falei, descobriram nos manuscritos do Mar Morto uma nova biblioteca. A biblioteca de Nag Hammadi, com 57 livros, 43 novos, recentes, nunca publicados. Eu não entendo como as pessoas veem esses vídeos e não se chocam com isso. Gente, eu estou dizendo que encontraram uma biblioteca que tem 57 livros, 43 inéditos, que deveriam estar na Bíblia. Eu não entendo como ninguém se choca com isso. Eu estou falando de livros que foram escondidos e que depois que encontrados no deserto foram levados para o convento de São Pacômio. Eu estou falando de uma coisa tão importante que nesses livros foi encontrado um livro e eu falei. Não entendo como isso não choca as pessoas. O livro apócrifo de João, que somente ele estava completo e tinha 5 cópias. Tão importante esse achado que a Vulgata de São Jerônimo, que nós falamos em latim, precisava ser repensada. E os tradutores não queriam pegar ali os escritos, manuscritos de Quínox, Calvino, Lutero. Eles desceram ao mosteiro de São Pacômio e refizeram a Bíblia católica com milhões de notas de rodapé, com uma bibliografia extensa que está na descoberta da biblioteca de Nag Hammadi. Eu não entendo por que isso não choca. Porque assim que eu soube, eu mandei buscar em imediato o Psofia, tradução do latim para o inglês, um livro que tinha nas mãos de Helena Petrovna Blavatsky, e mandei buscar o apócrifo, um dos apócrifos mais famosos, o apócrifo de João. Eu não entendo como isso não choca a cristandade.
para você ver como estão engessados, como estão com viseiras aqui. Porque todos os livros que eu citei, O Desejado de Todas as Nações, Jesus, esse desconhecido, A Vida de Jesus, os filmes Jesus Nazaré de Franco Zeffirelli, A Paixão de Cristo de Mel Gibson e A Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, estão completamente errados, fundamentados. O melhor livro, o melhor filme é uma mentira. Jesus não tinha 12 discípulos, mas 18, entre eles 2 mulheres. O maior discípulo de Jesus não foi João, discípulo amado, mas Maria Madalena. Existe o Evangelho de Tiago, de Filipe, o 5º Evangelho de Tomé, o Apócrifo de João, que é o livro mais importante. Entendo como isso não choca. A estupidez, a alvário, o lulante, a burrice imensa na cristandade. Vocês laboram em erro. E o Evangelho segundo o Espiritismo e todos os livros espíritas, fundamentados nos evangelhos canônicos, vocês laboram em erro. Nenhum espírito veio, nenhum desses espíritos elevadíssimos veio para dizer para vocês que existia uma Bíblia à parte que vocês não tiveram acesso. Como assim? Os grandes espíritos nunca souberam que havia uma biblioteca extraordinária, à parte, escondida, oculta? Nenhum espírito elevado disse isso. E aí, Jesus e o lance de Paulo, porque Paulo ia dizer, não sou eu quem vivo. Primeiro ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não conhecia Jesus, mas Cristo ele conhecia. Por quê? Porque ele dizia também, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Era uma autossalvação. Paulo queria encontrar o Cristo, como Jesus o encontrou em vida. E não, a morte de Jesus não teve aquela importância toda. Imagine trevas até a sexta hora, e o véu do templo, que templo? Do Santo Santíssimo se rasgou. Mentira. Mentira. Porque é dito que quando Jesus, naquela noite em que Jesus iria ressuscitar, os mortos ressuscitaram e andaram pelas portas de Jerusalém. E nenhum historiador via, não havia historiador, não havia Plínio velho, Plínio moço, não havia ali o Flávio Josefo, nenhum comentou a respeito. É mentira. De modo que Jesus não teve essa morte magnífica que a gente vê aí. É tudo mentira, né? O Gibson mente. Mente Ellen White. Mente Khalil Gibran. Mente Franco Zeffirelli. Vocês estão laborando em erro. Vocês estão laborando em erro. Vocês são mentirosos. Porque o que o Bispo Sofia fala não conta, não bate. Jesus, uma vez morto, e foi sim, mas não teve esse alarido todo, veja por você mesmo no livro que eu estou falando. E ele ressuscita sim num corpo glorificado, corpo luciférico, chamado Maitunium. Não tem nada a ver com corpo físico. Por isso que Paulo ia dizer, morre-se corruptível e nasce num corpo incorruptível. Paulo disse isso. Morre num cadáver terreno e renasce num corpo glorificado. Paulo adentrou a gnose. Paulo estudou o Cristo da gnose. Não é o sangue de Jesus que salva. O sangue de Jesus elevou ele mesmo.
Aquela surra que as mulheres veem no filme de Mel Gibson se desmaia, nunca existiu. E aí, no corpo glorificado, isso vai ter muitas perguntas, vai dar play para o segundo vídeo, se alguém ousar perguntar. Jesus passa 11 meses com os seus 18 discípulos, num corpo de luz. E aí sim ele vai ensinar os mistérios gnósticos que você encontra no Psofia. Para você não se salvar por ele, que vai voltar em nuvens do céu e essas coisas. Você sabe que o Evangelho de Marcos, ele iria parar naquela história em que as mulheres chegaram e viram o túmulo. Deixa eu ver aqui. Mas os escritores romanos acharam um pouco e acrescentaram outra parte. A gente vai conversar mais depois sobre isso. Então eram 18 discípulos e Jesus passa 11 meses ensinando a eles os mistérios do reino, que qualquer homem pode ter acesso sem precisar entrar numa igreja evangélica. Ele ensina a ascese, a gnose. E Paulo aprendeu. Paulo foi formando igrejas e depois, como São Tomás de Aquino, Paulo pensou, tudo que escrevi foi palha. Paulo iria tentar trazer as pessoas para esses mistérios de Cristo, a autossalvação. E terminou sendo ele denunciado como anticristo por Nietzsche. Que aí ele vai criar a Igreja Católica. Vocês foram enganados. O sangue de Jesus salvou a ele mesmo. O sangue de Paulo elevou a ele mesmo. O sangue dos mártires elevou cada mártir daquele. Agora a história é com você, a responsabilidade é sua. O sangue de Jesus tem poder, teve para ele, como o seu tem para você. Nenhum homem dará seu sangue a outro. Um animal será oferecido diante do altar pelo pecado humano. Mas a igreja, como eu disse, inventou, eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mentira. O sangue de Jesus tem poder, como o seu também tem. Como do animal que vai para o altar, do candomblé, da umbanda, da quimbanda, para tirar o mal que existe em você, também tem. Não se deixe enganar.